Há 2 anos, minha família e eu vivenciamos algo que ainda me deixa inquieta. Tudo começou quando nos mudamos para o Tennessee em busca de um recomeço. Eu, meu marido e nossa pequena filha de 2 anos, exaustos pela longa viagem, ansiávamos apenas por descanso. Meus pais, que já viviam na região, nos ajudaram a nos instalar. Naquela noite de chegada, enquanto desfazíamos as malas sob a luz tênue da sala recém-iluminada, nossos novos vizinhos apareceram para nos cumprimentar. Um deles era Ben, cuja presença me causou um desconforto imediato. Até minha filha, normalmente tão sociável, se escondeu atrás de meu marido ao vê-lo. Durante o desempacotamento, meu pai retornou à caminhonete para pegar mais caixas e notou Ben observando nossa filha de longe. Assim que meu pai o encarou, Ben se afastou, mas o desconforto já havia sido semeado em nossos corações. Naquela mesma noite, após nossa filha já estar segura na casa dos meus pais, ouvimos batidas na porta. Pensando ser a pizza que havíamos pedido, meu marido atendeu, mas, para sua surpresa, era Ben. Parado sob a luz fraca do corredor, sua figura impunha uma ameaça silenciosa. Sem cerimônias, ele pediu um cigarro. Sua voz, embora baixa, carregava um tom exigente, e quando informamos que não fumávamos, sua irritação se tornou evidente. Ele começou a elevar a voz, suas palavras cortando o silêncio noturno, até que nosso senhorio, atraído pelo barulho, veio intervir. Nosso senhorio nos confidenciou que Ben sofria de problemas mentais e que era inofensivo quando medicado. Pouco conforto isso nos trouxe em nossa primeira noite no novo lar. Nos dias seguintes, a figura de Ben tornou-se uma constante desconfortável. Ele frequentemente parava do lado de fora dos prédios, observando, tentando interagir cada vez que eu chegava do trabalho ou quando víamos ele durante nossas raras folgas. Sua obsessão aumentou a ponto de nos seguir ao parque, insistindo para se juntar a nós com a desculpa de que era bom com crianças. O clímax desse terror ocorreu numa noite, após quase um mês de constante assédio. Eram quase 11 da noite quando a porta de nossa casa começou a tremer violentamente ao som dos gritos de Ben, exigindo entrada. O pânico se instalou enquanto eu me escondia no armário, com meu telefone numa mão e uma faca na outra. Ouvindo o barulho da porta sendo golpeada, até que as sirenes da polícia e os gritos de nossos vizinhos me deram coragem para sair. Após esse incidente, a comunidade se uniu e relatou as ações de Ben ao proprietário e à polícia. Ele foi detido e, segundo rumores, colocado sob custódia institucional. Decidimos então vender nossos pertences e mudar para a casa dos meus pais. Hoje, vivemos em uma nova casa, numa comunidade segura, onde minha filha já não teme olhar pela janela. Alerta. Isso aconteceu quando eu morava em Hachi, no Japão. Eu estava na universidade quando me mudei de Chiba para Tóquio. Morei em 3 lugares diferentes quando me mudei para Tóquio, e essa experiência aconteceu no segundo apartamento que me mudei. Encontrei um apartamento que gostei. O prédio era bem antigo, mas tinha acabado de ser reformado. A estrutura e o layout do apartamento eram realmente únicos. Então, assim que vi, manifestei meu interesse ao corretor de imóveis. Então, contratei. Eu tinha uma namorada e ela foi morar comigo. Agora deixe-me explicar o layout daquele apartamento. Ficava no 2º andar do prédio. Foi estranho e legal porque eu tinha minha própria escada pessoal, estava conectado ao meu apartamento. Havia também uma vaga de estacionamento logo abaixo dessa escadaria particular, o que facilitava minha vida. Se você abrisse a porta da frente, veria o banheiro à sua direita e a cozinha no corredor à direita. Há escadas à esquerda e entrada para a sala ao lado dele. Se você subir as escadas, encontrará uma porta que leva ao sótão, e gosto muito do sótão.
Logo após a mudança, os acontecimentos estranhos começaram. Minha namorada adorou o lugar tanto quanto eu. Um dia, estávamos sentados na sala, bebendo e assistindo TV. Então, ambos ouvimos o som da maçaneta da porta. Minha namorada entrou instantaneamente em modo de pânico e ficou super assustada. Tentei rir e disse algo como: "Acalme-se. Provavelmente é apenas o vento." Eu estaria mentindo se dissesse que meu coração não estava batendo tão rápido quanto poderia. Eu só estava tentando manter a calma e a compostura. Alguns segundos depois, o som voltou. Desta vez, ela começou a entrar em pânico. Eu disse a ela para esperar lá enquanto eu ia ver de onde vinha o barulho. Saí da sala e fiquei de frente para a porta da frente e vi algo. Eu vi o que estava causando o barulho diante dos meus olhos. A maçaneta da porta da frente se movia para cima e para baixo, como se houvesse alguém do lado de fora tentando abrir a porta para entrar. Quando a maçaneta da porta chacoalhou e a porta se moveu, parecia que havia alguma força real por trás dela. Percebi que a porta não estava trancada, e quando esse pensamento me ocorreu, a porta se abriu. Eu esperava ver alguma pessoa, mas não havia ninguém lá fora. Esse medo específico desapareceu lentamente, e gritei para minha namorada: "Ei, não se preocupe, é apenas o vento lá fora, apenas fazendo barulho." Menti para ela na tentativa de tranquilizá-la, apesar de não haver ninguém atrás daquela porta. Ainda me sentia apavorado. As coisas que não são vistas são as mais assustadoras. Acho que as coisas que desafiam a lógica e a razão são realmente as mais assustadoras. Decidi tentar esquecer isso e seguir em frente, meio que para acabar com meus problemas. Eu fico bêbado facilmente e sempre acabo me sentindo mal, então com toda a certeza em minha mente, era apenas isso. Porém, aquele dia foi muito estranho. Estava sentindo falta de ar com muita frequência. Era como se eu estivesse olhando através de um filtro amarelo. Tudo tinha um tom amarelado, e algo estava definitivamente errado. Eu senti como se fosse desmaiar ou morrer. Não estou sendo melodramático. As coisas aumentaram muito rapidamente. Fiquei ali sentado em pânico até não aguentar mais. Virei-me para minha namorada e pedi com dificuldade para respirar que ela chamasse uma ambulância. Ela ligou, a ambulância chegou e fui levado ao hospital. Enquanto estava no hospital, fui informado de que eles presumiram ser provavelmente causada por algum tipo de fator estressante. Disseram que meus sintomas já haviam começado a diminuir. Me senti bem, então pedi para sair e chamamos um táxi para nos levar para casa. Bem, eu estava bastante preocupado, e isso nunca tinha acontecido comigo antes. Então liguei para minha mãe para explicar o que tinha acontecido. Vou me desviar por um segundo e falar sobre minha mãe. Ela sempre acreditou que tinha o poder de sentir a presença de espíritos, mas eu não acreditava tanto. Porém, eu não esperava que ela dissesse o que disse. No entanto, ela diz que isso soa como os primeiros sintomas de possessão. Então você precisa ter muito cuidado. Isso realmente me assustou. A falta de ar começou a ser rotineira. Aprendi a administrar um pouco melhor a cada luta, mas decidi que não queria mais morar naquele apartamento. Algo estava terrivelmente errado ali. Tentei sair o mais rápido possível. Minha namorada concordou porque ela também queria ir embora e percebeu que algo estava me afetando. Tentei ficar fora daquele apartamento o máximo que pude. Assim que minhas aulas terminavam, eu tentava encontrar outras coisas para fazer fora para me manter ocupado. Eu iria jogar nos caça-níqueis de vez em quando. Eu nunca me interessei por caça-níqueis antes e não jogo mais neles. Era um tipo estranho de hobby temporário. Depois disso, eu iria buscar minha namorada em seu trabalho no escritório e depois voltaria para casa. Cerca de um mês se passou desde o incidente com aquela porta, e então, uma noite, voltamos para o apartamento. Como eu disse antes, havia uma vaga bem perto da escada, onde sempre gostei de estacionar. Porém, quando voltamos, tinha um monte de gente no estacionamento. Notei que um deles era monge, e todos os outros usavam trajes matinais. Havia buquês de flores e incensos acesos. Foi uma visão muito estranha de se ver. Minha namorada e eu ficamos um pouco em pânico. Estacionamos longe deles, em um local diferente, e fomos perguntar o que estava acontecendo. O monge então sorriu para mim e respondeu: "Ah, não se preocupe. As coisas estão indo bem agora. Por favor, não se preocupe."
Eu não entendi. Pedi a ele que explicasse exatamente o que ele queria dizer. E então, uma mulher na casa dos 50 anos se adiantou. Acho que posso explicar, ela disse. Meu marido acabou com sua vida bem aqui. Aparentemente, o marido dela havia retirado a própria vida em nosso apartamento apenas alguns dias antes de nos mudarmos. Fiquei atordoado, mas eu perguntei: por que você está fazendo isso agora? Então, o monge disse que havia uma crença compartilhada de que o marido da mulher não havia falecido. Mas agora, com a ajuda dos presentes ali e do ritual que ele havia realizado, ele acreditava que o espírito do homem estava em paz. Eu não tinha certeza se poderia confiar. Se o espírito daquele homem estava realmente em paz, o que senti naquelas crises de falta de ar foram níveis de medo incrivelmente profundos, do tipo que eu não queria experimentar novamente. Apesar das garantias do monge e de todo aquele ritual perturbador, reclamei com o proprietário por não me avisar do ocorrido com o homem em meu apartamento e mudei-me. Fico feliz em dizer que os episódios de falta de ar extremos pararam instantaneamente e que minha namorada e eu vivemos uma vida muito mais confortável. Anos atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, consegui um emprego nos subúrbios, a mais de 32 quilômetros do meu apartamento no centro da cidade. Era um lugar muito legal, em um ótimo bairro, então valeu a pena o deslocamento. Certa noite, voltando do trabalho para casa, decidi parar em uma loja de discos usados em um shopping perto de onde eu trabalhava. Eu tinha uma queda pelo meu vizinho hipster que colecionava jazz antigo em vinil e pensei que talvez pudesse encontrar algo lá, que me desse uma desculpa legal para flertar com ele. Enquanto eu estava andando pela loja, notei um homem de cabelos grisalhos no corredor ao lado olhando para mim. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu, e eu sorri educadamente de volta. Normalmente, não presto muita atenção em pessoas aleatórias que sorriem para mim, mas havia uma intensidade em seus olhos que chamou minha atenção. Ele tinha um daqueles sorrisos que pareciam forçados ou falsos. Andei por algumas outras sessões, mas toda vez que olhava para cima, percebia o homem olhando para mim. Tanto faz, então tentei não pensar muito nisso, mas continuei notando que ele se posicionava na minha frente em quase todos os corredores. Ficou claro que ele estava tentando flertar, mas eu não estava interessada. Para começar, ele tinha pelo menos o dobro da minha idade, e definitivamente não era meu tipo. Eu apenas decidi fingir que não percebi, mesmo que ele estivesse se movendo repetidamente na minha linha de visão. Pedi ajuda à equipe com a sessão de jazz e acabei escolhendo Illinois Jacquet. Enquanto esperava ser chamada, dei uma rápida olhada na loja para ter certeza de que o cara ainda não estava à espreita. Felizmente, ele foi embora. Saí até o estacionamento e entrei no carro. O shopping ficava ao longo de uma via movimentada, então tive que esperar até que o trânsito se acalmasse para sair do estacionamento e entrar na avenida. Enquanto esperava, olhei pelo espelho retrovisor e percebi que o carro que saía do estacionamento atrás de mim estava com o farol queimado. Nada de estranho nisso, aconteceu de notar. Então, como eu disse, o caminho para a casa foi longo, mas principalmente um caminho reto por esta rua movimentada. Entrei na pista da esquerda em direção para casa. Alguns quilômetros depois, notei mais uma vez um carro atrás de mim com um único farol. Era o mesmo carro, nesse caso. Pareceu-me estranho que ele não tivesse ultrapassado, mudado de faixa ou desviado até então. Eu estava ouvindo música e pensando no que fazer para o jantar e como estava ficando tarde, decidi parar para comer um fast food. Lembrei-me de um Arby's a alguns quilômetros da minha casa e algumas ruas adiante. Durante a viagem fiquei preocupada em planejar que roupa usar quando levasse o disco para a casa do meu vizinho, mas continuei tendo uma sensação incômoda na boca do estômago que me obrigou a olhar pelo espelho retrovisor. Olhei 1, 2 vezes e vi o carro com farol ainda atrás de mim, pelo menos meio quarteirão atrás. Isto estava agora a cerca de 20 quilômetros de onde o vi pela primeira vez. Eu estava definitivamente ciente, mas ainda não muito preocupada. Era uma via principal que ia de uma ponta a outra de uma grande cidade.
Ao me aproximar do desvio em direção ao Arby's, mudei para a faixa da direita e diminuí a velocidade. Mais uma vez, meus olhos foram atraídos para o espelho retrovisor. O carro com um farol mudou de faixa, diminuiu a velocidade e virou para a rua atrás. Agora, suspeito que estou sendo seguida. Então, continuo na pista da esquerda e espero até o último momento para mudar para a pista da direita e parar no Arby's. Ao fazer minha curva, tento observar o carro com um farol. Não quero sofrer um acidente, então consigo apenas vislumbrar o carro enquanto ele passa pela rua. Um sedã dourado, mas não consigo distinguir nenhum outro detalhe e não consigo ver quem está dirigindo. Estava apenas aliviada por ele não estar me seguindo. Então, eu relaxo e sigo em direção ao meu jantar. Peguei minha comida e saí do estacionamento. A forma como os estacionamentos comerciais foram projetados, tive que sair por um supermercado e depois por uma rua lateral para voltar para a via principal e voltar para casa. Era uma longa curva à esquerda e tinha uma faixa para virar. Liguei o rádio e comi algumas batatas fritas enquanto esperava pelo sinal verde. Vejo um flash de luz refletido em meu espelho retrovisor. Quando olho, vejo um carro parando na faixa atrás de mim com um único farol. Senti até meu coração doer, tranquei freneticamente todas as portas e desliguei o rádio. O semáforo mudou e eu me afastei o mais rápido que pude, voltando em direção à via urbana. Agora tinha 100% de certeza de que estava sendo seguida, e sei quem é. Na época, meu estado não exigia placas frontais, então não consegui ver o número da placa. Isso também foi antes de a maioria de nós ter telefones celulares, então eu não pude pedir ajuda. Ao voltar para a via principal, tento desesperadamente me lembrar onde fica a delegacia de polícia mais próxima. Não consigo me lembrar. Ele estava bem atrás de mim nesse momento. Definitivamente, não vou para casa. Lembro-me de um corpo de bombeiros a alguns quarteirões de mim e decido ir para lá. 2 ou 3 voltas nas ruas secundárias e o carro ainda está atrás de mim. Começo a me aproximar do corpo de bombeiros, mas não está tão bem iluminado quanto eu esperava e as portas estão todas fechadas. Passo devagar. Então decido abandonar essa ideia e voltar para a estrada principal, onde há muito trânsito. Pouco antes de chegar à avenida, enquanto o carro se aproxima lentamente por trás, puxo o volante e desvio da faixa da direita para a faixa esquerda. O carro atrás de mim para no meio da estrada. O motorista agora sabe que estou ciente de que ele está me seguindo. Ele decide estragar tudo e para ao meu lado. É aquele homem de cabelos grisalhos, com um sorriso assustador no rosto. Lanço a ele um olhar de horror e desgosto, então ele apenas me olha como se dissesse: "Ok, você me pegou." Então faz um gesto para que eu abaixe a janela. Eu apenas balanço minha cabeça lentamente. Posso ouvi-lo gritando pela janela: "Olha, pensei que tínhamos uma ligação na loja de discos. Posso te pagar uma xícara de café?" Eu murmurei para mim mesma e virei à esquerda. Tenho certeza absoluta de que esse cara não me seguiu por quase 32 quilômetros para me convidar para tomar um café. Voltei por várias ruas laterais até o corpo de bombeiros. Parei na porta da frente e buzinei até alguém sair. O cara desistiu de me seguir depois que foi descoberto, mas eu com certeza não iria correr nenhum risco indo direto para casa. Alguns bombeiros saíram e chamaram a polícia, que chegou e me acompanhou até em casa. Até hoje, sempre me pergunto o que teria acontecido se o farol daquele carro não estivesse queimado. Eu nunca teria notado ele me seguindo e teria dirigido todo o caminho para casa, e lá ele saberia onde.